Olá, essa é a segunda temporada do Genix Nutrition. Meu nome é Melina Paixão e eu sou coordenadora de marketing da Genix. Aqui, nosso time se reúne com convidados de diferentes atuações do mercado para desbravarmos os caminhos da pecuária e conversarmos sobre tudo o que acontece na cadeia produtiva da carne e do leite. E aí, bora cair no trecho com a gente? O quinto episódio da segunda temporada do Genix Nutrition avança um pouco mais sobre a temática da pecuária sustentável. A convite da Bruna Boschini, zootecnista e assistente técnica de corte da Genix, contamos com a participação da Renata Branco, doutora em zootecnia e pesquisadora do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, o IZ. Ela traz muita informação e reflexões bastante interessantes para esse episódio. Oi, pessoal! A gente está começando aqui mais um episódio e hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Renata Branco. Renata, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada, pessoal da Genix, Melina, Bruna. Vamos bater um bate-papo aqui legal hoje. Isso aí, a Bruna está aqui com a gente também, ela vai conduzir, a sugestão do convidado foi da Bruna. Agradeço o aceite aí do convite, Renata, é muito importante para a gente ter essa sintonia com o Instituto de Zootecnia. Eu sou pós-graduanda lá do Instituto e para mim é uma honra ter você aqui hoje para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão importante, que é a pecuária sustentável, né? E aí eu queria começar, inclusive, o podcast com uma conceituação sua do que a gente pode entender como pecuária sustentável. Beleza. Gente, obrigada de novo, né, pelo convite. Obrigada aí, Bruna. É um prazer para nós do Instituto Zootecnia estarmos juntos e discutir um pouquinho temas relevantes para a produção de proteína de origem animal, né? E essa primeira pergunta, o que é pecuária sustentável? Cara, dá uma gama de respostas, né? Pecuária já é sustentável, né? Quando eu comento isso com os colegas, com os meus alunos, não existe nada mais sustentável que pecuária, pensa comigo. O animal, ele consome lá uma forragem, um capim, altamente passado, e ele produz proteína de alto valor biológico. Então, não existe nada mais sustentável do que pecuária. Mas aí, nesse termo, quando a gente fala pecuária sustentável, o que o pessoal está querendo dizer? Aquele manejo de produção de proteína de origem animal, da indústria pecuária, que não polui o meio ambiente. Cara, é só uma parte, né? Então, a pecuária sustentável é aquela atividade que ela é feita e que ela leva em consideração manejos que se adequem à sustentabilidade do sistema. Aí a gente entra primeiro na parte ambiental, a sustentabilidade do sistema na parte econômica, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E a sustentabilidade do sistema na parte social, né? Então, a gente não pode dissociar essas três partes, né? Então, uma pecuária sustentável é aquela que eu faço adotando práticas que permitam que eu tenha um retorno econômico, um retorno ambiental, ou que eu cause o menor impacto ambiental possível com uma ação social, um desenvolvimento social para o ambiente que a gente tá trabalhando, está inserido. Renata, a sustentabilidade ainda é muito mais ligado, né, à questão ambiental, quase que como um sinônimo aí de preservação ambiental. E aí, quando a gente fala em pecuária, parece que são coisas até antagônicas, né, porque talvez existe no imaginário coletivo ainda a crença limitante de que pecuária foi atividade que desmatou, né, para avançar aí, uma atividade que degrada, ou, né, que foi usada para desbravar aí as fronteiras para o agronegócio, mas a gente sabe que, na verdade, a pecuária ela pode e deve, né, ser trabalhada de uma forma em equilíbrio, promovendo a sustentabilidade, né? E esse pensamento é muito comum, né, Melina? Porque a pecuária, ela entrou
em áreas que foram abertas, né? Em áreas de florestas que foram abertas, em áreas de lavoura que não tinha mais, então entrou derrubou a floresta e veio uma parte de lavoura, e depois a lavoura não deu mais certo, veio a pecuária. Então, o pessoal que não conhece, ele alia, né, a pecuária ao desmatamento, a pecuária ao aquecimento global. É muita falta de informação, é muita falta de informação. A gente ouve coisas aí que, por falta de conhecimento e falta de comunicação do agro para com as pessoas que não conhecem, ajuda, né? Um dia eu ouvi numa palestra uma pessoa super legal que trabalha com pecuária, que tem um projeto muito legal, e aí ele estava falando, a gente vende Bíblia para crente. Então a gente bate aqui na pecuária sustentável para quem? Para quem trabalha com pecuária. A gente bate nas práticas para quem? Para quem trabalha com pecuária. Não, a gente precisa abrir o leque e falar o mais simples possível para que a pessoa lá de fora, para quem come carne, né, entenda que como é feita uma pecuária, entenda que a pecuária por si ela já é sustentável, como a gente comentou, e entenda que a pecuária ela não é a vilã da história. A pecuária ela não é a vilã do aquecimento global. Nossa, Renata, mas como assim? Não, ela não é. E a gente, no final aqui dessa conversa, a gente vai conseguir mostrar que realmente ela não é. A pecuária, ela auxilia aí, ó, faz parte da solução, né? Da solução de um mundo melhor, de proteína de alimento, de proteína, de produção de proteína de alto valor biológico, né? Então, é um pouco de desinformação isso. A gente vai falar ao longo do podcast aí, acho que bastante sobre isso, né? Mas para a gente afunilando um pouquinho aqui o tema, Renata, dentro desse universo enorme que a gente tem aí, né? Que a gente fala de pecuária sustentável, esse termo que é bem amplo, né? Quais seriam as principais práticas que a gente consegue adotar para de fato ter uma pecuária aí mais consciente, assim, né? O que a gente poderia dizer. Tá, começa aí pela manufatura da comida, né? Então, a gente começa para ter uma pecuária mais consciente, uma pecuária melhor, a gente precisa ter manejo de pasto. Isso não tem segredo, né? Tem que ter um bom manejo de pasto, tem que usar forragens melhoradas, tem que entender de pasto. Para mim, hoje é a coisa mais difícil, né? O grande gargalo aí da pecuária mais consciente, da pecuária sustentável, é o manejo de pasto, né? Então, é colher bem a forragem, né? E aí, muitas vezes, a gente se depara aí com propriedades que não conseguem fazer um manejo de pasto e está fazendo uso de um aditivo top e isso não funciona, né? Então, assim, você precisa fazer o básico bem feito, né? E o básico bem feito é pasto, usar uma genética melhoradora, né? Não tem segredo, né? A gente precisa tirar o animal mais cedo do sistema, né? Ele tem que acabar mais rápido, né? A gente tem que terminar esse animal mais rápido. E uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar mais é cuidar melhor das nossas vacas, né? A vaca, ela fica no rebanho, né? E ela tem que ficar prenha, e ela tem que te dar um bezerro ao ano, e ela tem que desmamar bem. Então, a gente precisa cuidar melhor das vacas, né? E aí, usar as técnicas que tem aí, né? Para cuidar melhor da vaca, ter uma vaca que vai parir com um score corporal bom, eu preciso fazer um manejo nutricional, pré-parto, um manejo nutricional pré-estação de monta, para que ela entre bem na estação de monta, fazer uso das tecnologias que tem aí, né? As tecnologias, os protocolos de inseminação, de ATF, tem muita coisa aí que dá para fazer. E o que a gente vê, de novo,
A gente vê muitas fazendas fazendo uso da cereja, mas não fazendo uso da massa do bolo, né? A vaca, ela precisa estar numa condição corporal boa, aí você usa as tecnologias que a gente tem. Para ela estar numa condição corporal boa, ela precisa de pasto, ela precisa de comida e por aí vai. Nesse período agora do ano, o que está acontecendo? Desmamou, e aí na fazenda que a gente for, cadê a vacada? Deixa eu ver a vacada. A vacada está no pior pasto. No pior pasto, tá, a gente vai entrar aí agora, ainda tem pasto, né, verde, mas a gente vai entrar aí numa estação severa aí pelo que a gente tem lido aí, por causa das condições climáticas, da laninha, e aí o que a gente vê? Ela tá lá, ela tá prenha, ela tá gestando um feto ali, e ela está no pior pasto, sem fazer uso disso. Então, a gente precisa entender o básico que a gente precisa fazer. E aí, fazendo o básico, depois a gente usa aí, né, as estratégias de uma recria bem feita, de uma terminação bem feita. Uma terminação pode ser a pasto, né, intensiva a pasto. Hoje em dia já tem feito muito, né? Se a gente pensar que 80% do que é abatido vem de pasto, e um confinamento bem feito, né? Um confinamento estratégico bem feito, né? Para que a gente encurte aí esse ciclo. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas e muitas práticas aí para que a gente tenha essa pecuária mais consciente, mais sustentável e mais rentável, né? O Renato, você vê que ainda existe algumas resistências por parte do pecuarista para sair um pouco do que talvez possa parecer mais simples de ser feito numa pecuária mais tradicional, assim, no sentido que é aquilo, né? A pecuária ela é tão sustentável que por si só ela vai, né? Mesmo sem fazer nada disso, né? Acho que talvez ainda exista essa visão que assim, não, eu deixo o gado lá e eu sei que minimamente ele vai me dar algum retorno, né? Existe uma resistência para começar a ter essa adoção de tecnologia, adoção de manejo, enfim, você vê que ainda existe uma resistência em relação a isso? Melina, a gente pensa em dois mundos, né? Então, muitas vezes a gente vai, né, e a gente conversa com pessoas que já saíram da normose, né? Então já saíram desse resistência, porque ela vê que ela investe, ela tem um retorno financeiro, o animal dela é mais valorizado, o pessoal vai procurar o animal dela, mas ainda a gente tem, né? Se a gente for aí ver os painéis, os ralis que tem, as avaliações de pecuária mesmo do Brasil, tem muito, tem muito. Tem gente que não sabe quantas arroba produz por hectare, e muita gente. Tem gente que não sabe quanto que custa a arroba produzida, e é muita gente. E para ele investir, que daí para essa pessoa não é investir, é gastar dinheiro. Nas tecnologias, você tem que, assim, rebolar para fazer o negócio funcionar ali, né? Para fazer a pessoa entender que existe tecnologia, se você aplicar essa tecnologia, você vai ter esse retorno econômico, você vai ter essa rentabilidade, e é difícil. Às vezes nem só pelo investimento, né, Renata, assim, da tecnologia, mas de entender mesmo, de fato, que fazer o simples, o básico, que às vezes nem requer investimento, né, só conhecimento e aplicar, né, aplicar aquilo. Às vezes tem essa resistência em ouvir, e acho que também é muito... responsabilidade nossa. Isso aí a gente vai até entrar numa próxima pergunta que eu vou fazer para você, mas é muito da nossa responsabilidade de saber passar aquilo para o pecuarista de uma forma com que ele vai entender aquilo como algo fundamental, né? Uma atitude simples, né, que ele pode tomar sem grandes investimentos, ele vai conseguir um retorno muito maior, ele vai conseguir fazer uma produção muito mais sustentável, vai conseguir, né, ter animais mais eficientes ali dentro, e enfim, acho que é também um pouco dessa comunicação, por isso que eu acho importante a gente fazer podcasts ou
né, encontros, reuniões, para a gente poder ter esse tipo de discussão e passar essas informações adiante, né? Porque a comunicação é a chave de tudo. Você sabe que com a pandemia isso deu uma mudada, né? Porque muitos dos filhos de produtores que estavam nas faculdades ou que estavam nas cidades voltaram para casa e ajudaram aí a melhorar. A gente tem vários modelos, né? E vários exemplos, vários depoimentos que a fazenda melhorou depois que o fulano voltou da faculdade. A gente está fazendo coisa que a gente não fazia, tal. Mas ainda é muita coisa, muita propriedade não tem balança até hoje. Né? Então, vocês devem conhecer aí muita gente que não tem balança até hoje, acho que não é importante. Aí olha, e a gente sabe, né? A gente que trabalha, a gente sabe que é enganoso isso. Olha, aquele ali está pronto, aquele está bom, aquele pesa tanto, aquele tanto. E aí são as coisas básicas que precisa ter, né? E aí pensa comigo, cara, o Brasil é essa potência, tendo uma taxa de desfrute baixíssima, né? Como a gente falou ali, as vacas parem pouco, né? Se a gente for pensar aí na média da taxa de parição de vacas no Brasil é baixo. A gente tem um rebanho que hoje aumentou aí, né? Aumentou bastante a utilização de inseminação artificial, de touros melhoradores, mas é pouco perto do todo, né? Você imagina se a gente chegar na metade, se metade de quem trabalha com pecuária fizer o negócio certo. Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Então, a atividade é uma atividade rentável, né? Como a Melina falou, é rentável, o povo vai fazendo devagar e tal, e isso vem de tempos, né? E aí, o que a gente se depara muitas vezes? Eu sempre fiz assim. O que eu vivo desse jeito. Eu criei meus filhos assim, eu sempre fiz assim, né? Então, hoje em dia, a gente precisa mostrar, e mostrar com números, né? Ó, se fizer isso, você tem isso de retorno, não é gasto, é investimento. E aí, assim, é um trabalho de formiguinha, né? E eu acho que é super importante essas conversas que a gente tem, esses bate-papos, e a gente fazer chegar esses bate-papos efetivamente até os produtores, né? Eu acho que a Bruna falou uma coisa que é importante, né? A gente tem um papel fundamental de ser apoiadores e fomentadores dessa mudança de mentalidade, primeiro, né? E não é, e claro, a gente está falando aqui, e não é condenando, né, quem ainda não se permitiu, né, entrar adotar algumas práticas assim, né? Porque acho que vem mais uma ansiedade nossa, né, de ver que tem tanta coisa ainda que dá para ser feita e tanto rebanho que dá para ir conquistando aos poucos isso, né? Que acho que a gente tem que trabalhar essa ansiedade realmente em apoio e fazer essa abertura mesmo, né? Para que consiga alcançando esses patamares. Você falou um negócio tão importante que assim é realmente uma mudança de mentalidade, é uma quebra de paradigmas, né? E para que a gente tenha sucesso, a gente precisa mudar, a gente tem que sair da zona de conforto, não adianta, né? E aí muitas vezes a gente fica ali, fica batendo, não, assim tá bom para mim, eu fiz assim a vida inteira, e vai, e é uma mudança, e que a gente consiga, né, fazer com que o pecuarista, aquele que ainda não usa a tecnologia, porque a gente tem gente boa pra caramba fazendo, né? Muita, fazendo, né? Uma pecuária sensacional, não é só o que não tem, ainda não entrou, né, na adoção, né? Ainda não adotou as tecnologias, mas a gente tem gente muito boa fazendo. Com certeza, e aí são exemplos, né, que a gente pode usar para poder falar sobre isso, né, e mostrar que dá certo, que funciona. Então, Renata, puxando o gancho da conversa, eu queria te perguntar, depois
do pecuarista adotar esse conceito de produção mais sustentável, mais consciente, quais são os impactos que ele vai ter e o consumidor final? Qual é o impacto que ele vai ter em consumir uma carne proveniente de uma pecuária mais sustentável? A gente sabe que hoje em dia isso é um tema muito importante, né? Hoje se fala muito sobre sustentabilidade, sobre bem-estar animal, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí, o que o pecuarista ele vai ter de impacto positivo, o consumidor final também, como que ele vai olhar esse produto que vai chegar para ele na prateleira, que ele vai colocar dentro de casa, como que ele vai olhar isso, né? Sabendo que esse produto veio de uma pecuária mais consciente, né? Práticas adotadas para produzir de forma mais eficiente, sem maiores danos para o meio ambiente. Tá, a primeira coisa, né, que ele vai ver, o pecuarista, né, é o retorno econômico. É a primeira coisa, né? E aí, quando ele vê o retorno econômico, ele continua fazendo. Existe uma produtora, eu gosto muito do que ela fala, ela trabalha bastante com integração lavoura-pecuária, ali em Goiás, e ela fala assim, ó, o vermelho não cuida do verde. Presta atenção. Quem está no vermelho nunca vai cuidar do verde. Nunca. Então, quando começa aí essa bola rodar, e aí a Bruna falou, às vezes sem recurso financeiro mesmo, práticas mais simples de serem feitas, que permite que haja um retorno econômico, e essa fazenda ela vai, ela vai trabalhando, né? Então, assim, ó, uma coisa que a gente não falou que é a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária, ela beneficia o sistema ambiental, mas ela beneficia mais ainda a parte econômica, né? E aí, quando a pessoa começa a entender que, não, se eu separar uma área da fazenda para eu recuperar, eu usar a lavoura, que eu vou vender aquilo, e aí vou colocar o pasto ali num custo mais barato, e depois eu consigo colocar boi ali, eu consigo ter uma safra durante o ano todo, eu consigo usar aquela área durante o ano todo. Quanto isso não dá de retorno econômico para ele? E dá um retorno econômico e, consequentemente, um retorno ambiental. Ele vai ter aí a lavoura e depois ele vai ter um pasto bom, um pasto recuperado. Aí o pasto, eu preciso manter esse pasto. Eu vou adubar esse pasto, eu vou manter, eu vou manejar bem esse pasto. Toda vez que a gente faz manejo de pasto, o que a gente tem? Fotossíntese, né? Incorporação de CO2 para que forme a matéria, né? A matéria verde que o animal consome. Então, eu estou retirando o CO2 da atmosfera. Está crescendo aquele... Bem simples, tá, gente? Está crescendo aquele capim, o boi vai lá e come e transforma aquilo em proteína de alto valor biológico, né? Para o pecuarista, primeiro é o econômico. E para a gente que está consumindo essa carne? Carne de animal melhorado, que tem uma cobertura de gordura, uma carne de animal mais novo, mais saborosa, mais saudável, né? E aí, com o tempo, isso vai tomando mais forma, né? Então, eu tiro o animal mais cedo, eu consigo diminuir custos disso. Para o consumidor lá na frente, pode ser que uma hora esse produto ele seja mais barato, mais gente tem acesso a essa proteína de alto valor biológico, né? Por enquanto ainda, você quer uma carne boa, você quer uma carne que tenha um selo verde, você quer uma carne de animal que não polui, hoje em dia ainda a gente paga mais, né? A gente tem um nicho de mercado para isso. Mas mais para frente, a hora que a gente tiver mais gente fazendo esse mesmo trabalho, a gente vai ter aí uma carne melhor, né?
Claro, ainda vai ter o nicho, ainda vai ter a carne com alto valor agregado, mas a gente vai ter uma carne melhor. E uma outra coisa que a gente vai ter, né? Padronização. Hoje a gente não tem padronização. Então, a gente vai no mercado, hoje, se a gente compra um alcatra, um miolo do alcatra, hoje é de um jeito, a semana que vem é de outro e na outra semana é de outro. Você compra um contrafilé, hoje é de um jeito, a semana que vem é de outro. Então, a hora que a gente conseguir ter isso, os animais são abatidos com tanto. A raça dos animais é essa, né? Usei pasto até 21 meses, sabe assim? Então, cara, o negócio funciona. Então, os impactos, primeiro financeiro, depois o retorno ambiental e um produto de melhor qualidade. Eu acho que é por aí o negócio. Sensacional, Renata. É exatamente isso, né? E é o nosso papel como técnicos, né? Nosso objetivo maior é produzir mais em menos tempo, né? De forma mais eficiente, né? E como você falou, tornar o produto, que é a carne, né? Que é um alimento riquíssimo, um alimento nobre, né? Hoje em dia, assim, não são todas as pessoas, todos os cidadãos, todas as classes sociais que têm acesso a esse produto, infelizmente, mas é o nosso maior objetivo como profissional, né? Produzir mais para tornar esse alimento rotineiro nas famílias, né, brasileiras, principalmente, né? A gente poder alimentar todo mundo dentro do nosso país e atender fora também. Mas existe um trabalho da ONU, um trabalho super bem feito, que mostra que crianças desnutridas consumindo uma porção de 200 gramas por dia de carne bovina, em pouco tempo já não estarão mais desnutridas. Então, assim, a carne, gente, é sensacional, né? Se a gente pensar ali friamente, bioquimicamente, eu vou falar que eu dou aula de bioquímica, então, bioquimicamente, o perfil aminoácidico da carne, ele se assemelha ao que a gente precisa. Então, não tem gasto de energia, pouco gasto de energia para metabolizar, um alimento sensacional, além de minerais, vitaminas, a proteína que precisa. Então, gente, eu acho que é o papel nosso realmente, né? Produzir mais, produzir com qualidade. E Brasil é esse player aí, Brasil tem clima, Brasil tem fronteira agrícola, Brasil consegue, e aí a gente tem só que ajudar o pessoal a produzir, né? Eu acredito, assim, que nós somos o pingo no i, porque a gente tem tudo. A gente tem tudo aqui no Brasil. A gente tem território, a gente tem clima, a gente tem tudo ao nosso favor, né? A gente está tendo mais tecnologia que anos atrás. A gente tem mão de obra qualificadíssima, né? Para poder alavancar aí e aumentar o nosso potencial, porque a gente tem muito potencial, muito mais do que a gente produz, né? A gente conseguiria produzir muito mais. E, Renata, como nós, técnicos, a gente pode auxiliar o pecuarista a desenvolver esse tipo de trabalho, essa pecuária mais sustentável? Eu acho que aí é na transferência de tecnologia mesmo, né? E a gente técnico, né? E vocês, mais ainda do que a gente de instituições públicas, né? Vocês chegam mais até o produtor, levando o produto e levando soluções técnicas, né? Hoje em dia, as empresas públicas de transferência de tecnologia, né? As de extensão rural, elas estão bem capenga, né? Então é bem difícil isso. Então, o papel hoje de extensão rural é muito feito pelas empresas, né? Quem tem acesso a isso, né? Quem compra aí um suplemento mineral, quem compra um sêmen, quem compra um adubo, ele tem acesso a essa consultoria, que não é de graça, mas ela está embutida ali no custo do produto, e eu acho que é o jeito mais fácil da gente chegar
até o produtor, né? Além de como que a gente pode fazer isso? São dias de campo, bate-papo como esse que a gente está tendo, né? Workshop, trazer o pessoal para ouvir um pouco. O negócio que, assim, quando a gente faz os workshops, aí até no podcast, quem está sempre ouvindo é aquele que já faz, né? A gente está vendendo Bíblia para crente, a gente tem que vender Bíblia para ateu. Então, é aquele que já faz. Como vender a Bíblia? Como que vender o nosso trabalho para outras pessoas? Eu acho que aí, assim, ó, são campanhas de comunicação que a cadeia produtiva deve ter, né? Hoje a gente não tem. A gente sabe que a cadeia produtiva da carne, ela trabalha de forma isolada, da carne bovina, ela trabalha de forma isolada. A gente tem aí ações, por exemplo, Associação Brasileira de Proteína Animal. Tem ações ali para carne de suínos, de aves, agora entrou piscicultura. Mas, cara, a carne bovina não é proteína animal? Por que não está lá junto? Quem que cuida da gente, né? Quem que olha pela carne bovina? Quem que defende a carne bovina? Quem que vai lá e fala a pecuária é sim sustentável? E aí é o nosso trabalho de novo, é o nosso trabalho de formiguinha. Os pesquisadores, os profissionais, as empresas, é o trabalho de formiguinha, 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 que a gente vai conseguir chegar lá, né? Mas a gente precisa ter ambientes mais estruturados, sejam aí pelas associações de classe, sejam pelas associações, as associações de raça, nós precisamos ter ambientes mais estruturados para poder levar essa tecnologia, para poder levar essa informação. Senão não vai funcionar. Eu acho que isso é um ponto bem interessante mesmo, Renata, porque é isso, né? Eu acho que a gente... isso talvez auxiliaria muito, né? Que a gente vê muita iniciativa de formiguinha, assim, né? Vamos dizer, independente, né? De empresas, dos grupos, assim, né? Mas acho que realmente nunca vi um movimento geral, assim, né? Que consiga reunir todos esses esforços numa coisa maior, né? Acho que isso realmente é uma sugestão, né? Uma solução aí que poderia agregar muito mesmo nesse sentido, né? Tipo, eu acho que é juntar várias associações, sabe? As BRAM, as BIA, a BIEC, sabe? Juntar e fazer um grande movimento. Falta isso, né? Cada um tá olhando só para o seu negócio. Cadê o grande movimento? Cadê o movimento que trabalha pela pecuária? De novo, a pecuária já é sustentável. Cadê o movimento que trabalha pela pecuária? E, Renata, a gente fala isso, que eu acho que quero um próximo tópico aqui, que é da gente falar dos desafios dessa pecuária sustentável, né? Essa sustentável que a gente está falando dentro de um conceito mais estruturado, né? Como você já tem repetido bastante, muito legal você falar isso, que a pecuária é sustentável, né? Mas, enfim, pensando nessa conceituação que a gente está fazendo aí, acho que um dos desafios é esse, né? Que a gente acabou de comentar. A comunicação e a transferência de tecnologia, né? E quais outros desafios, assim, você apontaria também, além desse, que talvez seja, aliás, com certeza, acredito que seja o mais crucial, né? O crucial aí, mas quais outros desafios que você enxerga também? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já falou, né? Para mim, comunicação é o principal desafio da pecuária sustentável. A transferência de tecnologia, né? Então, como que a gente vai chegar aí até os produtores? E aí, uma coisa que é técnica, mas não foge da comunicação. O que é uma pecuária sustentável? Quanto que a pecuária nacional ela efetivamente emite de gases de efeito estufa? Quanto que a pecuária nacional efetivamente sequestra de CO2, de carbono? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, quem falar que sabe está mentindo. Por quê? Porque a gente tem dados e a gente trabalha com dados de regiões temperadas. A gente precisa tropicalizar os dados
de emissão de CO2, de metano, de emissão de CO2, de sequestro de carbono. A gente precisa tropicalizar os dados. Hoje a gente pega a equação que está feita lá, está linda, maravilhosa, eu dou um banho nela, mas eu uso a base como uma equação feita em climas temperados, que foi feito lá no início da década de 80 pelo um grupo super importante, que faz parte lá do painel governamental, né? Então, hoje, a gente só assume que o que eles estão falando da gente está certo. Então, a gente precisa, e é difícil, é muito difícil, tem vários movimentos fazendo, mas cada movimento indo para um lado. De novo, a gente precisa de liderança. Liderança para entender o que é pecuária sustentável. Liderança para entender como fazer. Precisa de direcionamento, precisa de liderança. Quanto que um boi emite? Quanto que uma vaca emite a pasto? Agora, nessa época que está entrando? Não sei. Eu não sei. O Brasil é imenso. O solo, são vários tipos de solo, são várias espécies de forragem, são várias raças. Tem animal mais e menos eficiente, tem animal que come suplemento, que não come suplemento. Quanto que é emitido? Não sei. Aí a gente vem com uma continha lá e a gente põe todo mundo, pluf, todo mundo no mesmo balaio. E aí vem e fala assim, olha, a pecuária só é sustentável se tiver árvore no sistema. Cara, isso para mim é a maior loucura, sabe? A maior loucura. Porque a árvore, ela ajuda, mas a pecuária não é só sustentável se tiver árvore no sistema, né? O próprio pasto, né? Assim, e principalmente o pasto, né? Ele já é uma floresta, né? Quanto que ele não sequestra? Quanto que você não produz de massa verde? Né? Quanto que carbono não é colocado ali, né, na fotossíntese, né? E quanto que aquilo não é transformado em proteína de alto valor biológico? Quanto que não é acumulado de carbono nas raízes de uma pastagem bem manejada? Então, a gente tem modismos, a gente tem as pessoas defendendo o seu, e quem mais apanha é a pecuária, por falta de liderança. Por falta de alguém que fale, não, vamos avaliar todos os sistemas, vamos avaliar os sistemas integrados de produção, seja ele lavoura, pecuária, seja ele lavoura, pecuária, floresta, seja o pasto à lavoura, vamos avaliar os sistemas, seja o pasto à lavoura bem manejada, com intensificação, com uma recria bem feita, com uma cria bem feita, uma vaca sendo alimentada, não passando fome. E não passando fome não é só no segundo terço da gestação, né, e no terceiro, mas desde o primeiro. A vaca não pode passar fome. E aí a gente vê, tem várias pesquisas que mostram o seguinte. No primeiro terço de gestação, a gente tem a formação de órgãos, né? Então, formado intestino, coração, fígado, pulmão, rumen, tá? E aí, a parte reprodutiva, super importante, a gente falou, a vaca tem que parir uma vez por ano. A gente tem que conseguir fazer essas novilhas parirem mais cedo. E aí a gente vê, cara, Nelore não tem precocidade sexual. Cara, tá passando fome. Passa fome lá na primeira parte, no primeiro terço de gestação. Isso está extremamente relacionado com o desempenho reprodutivo, com a idade da puberdade. Não adianta só você trabalhar na miogênese e na adipogênese, você tem que trabalhar lá na estruturação de órgãos. Tem trabalhos ali que mostram que animais que foram alimentados bem desde o começo da gestação emitem menos metano, produzem mais ácido graxo de cadeia curta, que é energia para o ruminante, são mais eficientes.
Então, tem um monte de coisa aí que a gente precisa de desafio, né? A gente tem um monte de desafio. Mas aí, se a gente tiver que escolher 3, comunicação, transferência de tecnologia e liderança. Queria te fazer mais uma pergunta, Renata, que está aqui no nosso roteiro. O que o mercado mundial de carne espera do Brasil nesse quesito sustentabilidade? O mercado mundial de carne. Coloca amor nas minhas palavras, tá bom? Espera que a gente não alcance a sustentabilidade, porque isso é barreira econômica, cara. Não é interessante, porque a gente vai voltar lá de novo. A gente não falou. Brasil é quem tem fronteira agrícola, Brasil tem clima, Brasil tem água, Brasil tem gente boa, Brasil tem capacidade de triplicar não, mas dobrar a produção de carne. Para que eles querem que a gente seja sustentável? Não querem de jeito nenhum. E aí, mais uma vez, precisamos de liderança, porque senão a gente vai fazer, e alguém lá vai falar assim, pode taxar o Brasil, porque ele está produzindo carne na Amazônia, ele desmatou para produzir a carne. Não vamos comprar por um preço bem mais baixo. Cara, é isso que o mercado mundial espera. Porque assim, ó, a gente apanha à toa. Porque falta falta liderança, falta quem defende o Brasil, gente. Quem defende faz todo sentido. E a gente acaba ficando com aquela síndrome de vira-lata, né? De incompetência, cara. De competência. Não sai do lugar. Entendeu? Faz todo sentido. Produzo, tenho lá, trabalho direitinho, tenho uma cria bem feita, uma recria bem feita, uma terminação intensiva a pasto, coloco no confinamento, só para dar aquele negócio, tá fechando a conta, estou produzindo mais arroba por hectare, sei direitinho quanto que tá sendo produzido, sei meu custo, sei meu lucro, sei minha rentabilidade, e parece que não está indo, não está funcionando. Por quê? Porque não tem liderança, não tem quem defenda, não tem. E aí as pessoas acham lindo elas falarem, nós estamos dentro do painel governamental, dentro do IPCC, nós estamos aqui trabalhando nas mesmas equações. Cara, não entende pissoroca nenhuma. As equações não são as nossas. A gente tem que ter as nossas. A gente precisa mostrar que sim, a pecuária brasileira é sustentável. Sim, a gente faz pecuária mais sustentável que existe no mundo. Quem que levanta essa bandeira? Renata, voltando um pouquinho aqui na questão do mercado mundial, como é que, na verdade, funciona assim, né? A gente tem selos que são reconhecidos globalmente, e normalmente a nossa carne ela é certificada com selos nacionais, né? Como que de fato isso se dá? Existem selos globais, né? E aí existe uma revalidação normalmente, né? E aí, de novo, para que a gente tenha esses selos, a gente tem que estar dentro lá daquele range, né? De quanto que foi produzido e tal. E esse range é em cima de equações de regiões temperadas, né? Quanto que emite de metano? Quanto que sequestra de CO2? Como que alguém faz uma conta dessa? Alguém já fez. Alguém já fez esse trabalho. Alguém já trabalhou com... Já tem esse valor. E quem que já tem esse valor? Principalmente as regiões temperadas. E são as equações que o IPCC validou, né? Então, para ter novas equações, a gente precisa aí construir as equações, pedir para que seja colocado nos painéis globais. E aí poucas pessoas fazem isso. Mais uma vez, por que, Renata? Porque não tem liderança. E, Renata, aí e a gente pode dizer, então, que talvez o mercado mundial espera, né? O que espera do Brasil no quesito de sustentabilidade é que seja uma sustentabilidade comparada com a deles, né? Assim, a avaliação que eles falam, não, então a carne que é produzida no Brasil, ela só vai ser considerada sustentável se estiver dentro dos nossos parâmetros, que está fora de contexto, né, para eles, assim. Aí fica uma comparação meio complicada valores, de fazer, né? São valores, né? E aí, esses valores, eles têm
coeficientes, eles têm que ter aquele manejo específico, como a gente falou, a árvore, ela é tida como, tem árvore na propriedade, tem tantas árvores por hectare, tantas árvores por cabeça, é extremamente sustentável, né? E a gente sabe que nem sempre é. Então, por exemplo, tem aí dados de experimentos onde você tem integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e pasto bem manejado. E aí a maior produção foi no pasto bem manejado, né? E a menor produção na onde tinha o componente arbóreo. E a gente tem que pensar que a gente tem que expressar as emissões, né, as gramas por dia de metano, de CO2, por quilo produzido, não por dia, por coisa bruta, né? Então, quanto que comeu, quanto que produziu de gás, quanto que produziu de carne, é assim que a gente tem que expressar. E hoje em dia, gramas por dia. O boi do Brasil emite 280 gramas por dia, sendo que o boi lá da Europa emite 140 gramas por dia. Quanto foi produzido? Né? É só um número hipotético, tá, gente? Quanto que produziu? E uma outra coisa que a gente precisa entender. Tem muita gente fazendo aí as análises de ciclo de vida. Nós precisamos separar o que é transporte, o que é grão, o que é o boi efetivamente. Quanto que o boi emite efetivamente. Porque o boi está pagando a conta de todo mundo, né? Então, assim, tem selos aí, como você perguntou, selos que levam em consideração as análises separadas, e tem selos que não, que é o ciclo de vida da pecuária, como que é o ciclo de vida da pecuária. E aí, muitas vezes, a gente paga aí pela o custo aí de transporte, né? O custo de uma indústria que não é efetivamente o boi. Renata, a gente sabe que a gente não pode falar sobre pecuária sustentável sem trazer o melhoramento genético. Né? A gente sabe que não tem como uma coisa estar junto ali com a outra. Qual a importância da seleção genética para se ter uma pecuária mais sustentável? Cara, é ímpar, né? A gente precisa a gente falou de pastagem, de comida, de instalação, a gente precisa ter boas instalações. Não adianta nada se a gente não tiver uma genética que vai responder ao que a gente está fazendo. E o contrário é verdadeiro, tá, gente? Então, se a gente usar animal melhorado, cara, não adianta nada você colocar num pasto rapado, você não dá uma suplementação, e não adianta nada, tá? Então, assim, para que o sistema esteja redondo, para que a roda rode, né? Não tem algum problema aí, né? Porque a gente precisa pensar em vários pontos, né? A visão de pecuária sustentável, ela tem que ser sistêmica, né? Então, tem várias coisas que afetam. Então, assim, não adianta eu ter genética e não ter comida. Não adianta eu ter comida e não ter genética. Não adianta eu ter genética, não ter comida, mas não ter sanidade, né? Mas o papel da genética é fundamental. Porque, assim, a gente já tem, né, indivíduos que foram identificados para a eficiência alimentar, né? Demorou para a eficiência alimentar cair no gosto brasileiro, né? Parece que agora o pecuarista olha isso com outros olhos, né? Que, assim, com utilização de animais mais eficientes, a gente tem custos menores de produção, né? A gente produz a mesma coisa, a gente já tem animais identificados para emissão de metano, né? Aí já tem aí alguns animais que já foram identificados para isso, para menor emissão de metano. Existe uma variabilidade genética entre os animais, então, assim, a gente entende que é plausível dos animais serem selecionados, e os custos de produção são menores, né?
E além dos custos de produção, as emissões de metano são menores, sejam por indivíduo ou sejam por causa do tempo que eles ficam no sistema. E aí tem várias coisas, né? A precocidade sexual, a stayability, tem um monte de coisa. Várias características, tem né? várias características, é importantíssimo usar. Mas tem que olhar a pecuária com uma visão sistêmica, né? Porque tem várias coisas que afetam. Sim, com certeza, né? O ambiente é muito importante para a expressão, né, da característica. Agora eu quero falar sobre uma coisa que eu amo, que eu sei que você também ama, que é pesquisa. Renata, a gente sabe que a ponta, né, de tudo é a pesquisa. Né? Sem a pesquisa, a gente não ia ter a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não ia ter desenvolvido tanto que a gente desenvolveu hoje na nossa pecuária. Então, eu queria saber um pouquinho mais, queria que você contasse para a gente, falasse um pouquinho aí sobre a visão do IZ em levantar essa bandeira da sustentabilidade, né? E inserir isso aí no núcleo dos seus pesquisadores, nos alunos, né? De formar ali a pós-graduação, né? Em produção sustentável. E como é que foi, assim, né? O início disso tudo, né? E conta um pouquinho assim para a gente, como é que começou. A pesquisa é a base de tudo, né? A pesquisa é a base da pecuária eficiente, a pesquisa é a base da pecuária produtiva, a pesquisa é a base da pecuária sustentável. Então, tudo que foi desenvolvido até hoje passou por alguma instituição de pesquisa, passou por algum pesquisador, um professor, né? Ninguém inventou a roda sozinho, né? Então, existe aí um começo, um meio e uma aplicação, não é nem um fim, né? Existe aí a maturidade de cada tecnologia que foi feita, né? E o legal de um instituto de pesquisa é esse, né? Que a gente faz pesquisas que são mais aplicadas, né? Que as pesquisas elas podem ser transferidas mais rápido para a cadeia produtiva, né? Diferente de pesquisas mais básicas, né? É importante, né? Então, cada pesquisa tem uma maturidade tecnológica e ela vai até ela ser aplicada na cadeia produtiva, até uma empresa usar. Então, por exemplo, a inseminação, ela teve o lançamento, ela teve desenvolvimento de pesquisa, ela teve validação e ela estava pronta para o mercado. A mesma coisa é um animal, né? Então, um animal que está sendo estudado para, vamos usar lá, o consumo alimentar residual. O que essa característica faz? A gente trabalha com CAR desde 2005. Estava falando para a Melina que o primeiro projeto de eficiência alimentar que foi conduzido no país, delineado para isso, fui eu que conduzi quando eu entrei no Z. Né? Então, desde 2005, tentando entender, cara, se eu usar essa característica, o que vai acontecer? Vai diminuir a exigência de mantença, a gente vai conseguir ter animal comendo menos, né? Ganhando a mesma coisa, vai afetar alguma coisa de composição corporal, de gordura, eu posso colocar gordura, eu posso colocar na equação, como que vai ser? Então, foram várias pesquisas sendo conduzidas, ainda tem muita coisa para descobrir dessa característica aí de eficiência, mas eu acho que o importante é as instituições de pesquisa estarem conectadas e ligadas ao que a cadeia produtiva precisa. Porque muitas vezes nós, como pesquisadores, a gente quer fazer uma coisa, mas a cadeia produtiva não precisa daquilo que a gente quer fazer, daquela coisa que vai sustentar o nosso ego. A gente precisa entender que precisamos estar ligados e conectados à necessidade da cadeia. O IZ faz bastante isso, né? O IZ tem aí essa visão, tem esse direcionamento. A gente, quando eu estava na diretoria, a gente criou 3 áreas estratégicas dentro do IZ, e o pessoal continua com isso, a gente trabalha aí ativamente com isso, que eram áreas produção sustentável de carne, produção sustentável de leite, sistemas integrados de produção. Cara, pesquisa com produção de proteína animal não sai disso, né?
Então, você pode fazer N pesquisa ali em cima, voltado para essa pecuária sustentável, que ela é eficiente, ela é produtiva. O curso de pós-graduação surgiu em 2011, né? A gente não tinha pós-graduação no IZ, a gente tinha uma necessidade grande de ter alunos junto com a gente, que a nossa mentalidade ela é completamente mudada quando a gente tem alunos, a gente tem que estar ali muito atualizado, a gente tem que trabalhar ali com o que está no mercado, o que está sendo desenvolvido. E quando a gente foi propor, a gente falou, já tem zootecnia, já tem produção animal, já tem né. E aí a gente tinha aí já a linha de eficiência alimentar dentro do IZ, e a gente falou, não, gente, vamos fazer produção animal sustentável, né? E a gente vai trabalhar ativamente com isso. E tá indo bem aí, a gente tem aí uma boa aceitação, né, pela cadeia produtiva, e a gente vê isso aí pelos egressos, né? A gente tem bastante gente, eu faço um acompanhamento dos meus alunos, eu tenho bastante aluno aí trabalhando ativamente na cadeia produtiva, tem gente em empresa de nutrição, tem gente em fazenda que é top aí no desenvolvimento de tecnologias para produção animal sustentável, tem gente aí em confinamento, então, assim, a cadeia produtiva tem aceitado bem o que a gente tem feito, tem aceitado bem os nossos egressos. Tem gente aí nas empresas de genética, então tem bastante gente aí que está com sucesso aí dentro do que a gente chama de produção sustentável. Legal, Renata. E agora mata a nossa curiosidade, que é a pergunta-chave de ouro. Quais são os objetivos do IZ, que agora, né, a gente sabe que vai ter um projeto aí do Centro de Pecuária Sustentável, acho que já foi aprovado, né, que vai ser lá em São José do Rio Preto. Então, eu queria saber quais são os objetivos do Instituto de Zootecnia, como veio esse projeto. Esse projeto veio com um desafio pessoal. Um dia a gente estava lá em Rio Preto, na exposição, e aí o então secretário Itamar falou assim para mim, você precisa dar um jeito nessa fazenda aqui. Aí eu falei, preciso dar um jeito na fazenda? Você precisa dar um jeito nessa fazenda. É uma fazenda pequena, uma fazenda de 220 hectares, e a fazenda não tinha mais pesquisador, o pessoal foi aposentando, e aí não tinha gente lá para poder tocar. Tinha uma vacada lá que inicialmente era um Santa Gertrudes, aí foi cruzando, já não tinha mais raça. E aí eu falei para ele, eu faço, mas eu quero fazer um centro de excelência. Ele falou, manda bala. E aí, estudando com alguns pesquisadores do IZ, com a minha equipe, a equipe que eu trabalho de nutrição, a gente trabalha bastante, a gente tem um laboratório dentro da instituição aqui em Sertãozinho de fermentação ruminal, um dos únicos do mundo que faz a validação e faz a avaliação de novos aditivos, de dose, de blend, a gente faz metano, ácido graxo, tudo mais, e a gente não tinha área de experimentação a pasto, né? Para a gente validar aditivo, validar sistema, a gente entender efetivamente o que está acontecendo. Confinamento, a gente tem um confinamento aqui em Sertãozinho de baias individuais, mas as baias coletivas a gente tinha que dividir com o melhoramento, porque a base de Sertãozinho, né, e o foco do Sertãozinho, o carro-chefe é o melhoramento. E aí eu falei, gente, vamos embora, vamos criar um centro de pecuária sustentável. E aí, por que o Centro de Pecuária Sustentável? Porque um pouco antes, a gente tinha enviado um projeto para a FAPESP, né? Um projeto inovador e bem ousado, que a FAPESP lançou um edital. A FAPESP, aí para quem não está no meio, é a principal agência de fomento de pesquisa do Brasil.
E tem gente que fala que é do mundo, porque tem muito recurso, né? E recurso aplicado com muito critério. E aí a gente enviou esse projeto da criação de um centro de pesquisa junto com a iniciativa privada, focando aí nessa temática neutralidade climática da pecuária de corte. E a gente falou bastante aqui que a gente precisa tropicalizar os nossos dados, né? Então, da pecuária de corte em regiões tropicais. E a gente tem aí algumas empresas junto com a gente, e aí só podia enviar se tivesse empresa. Para cada R$1 investido da empresa, a FAPESP investia R$1. E aí a cabeça estava fresca, né? Com essa temática, com o que precisava e tal. Falei, vamos embora. O meu pessoal falou, vamos. Mais uma pesquisadora da área de genética falou, vou também. E aí a gente já está lá, a gente começa agora o nosso primeiro experimento no confinamento, agora final de julho. Não está totalmente pronto o centro, porque a gente decidiu recuperar a fazenda inteira com a integração lavoura-pecuária, né? Então, a fazenda ela vai passar por um processo de recuperação, estava bem exaurida, matéria orgânica lá embaixo, toda a parte de análise de solo, a gente fez análise de solo de 1 em 1 hectare, a gente fez um negócio bem pecuária 4.0 mesmo, uma agricultura mais intensificada, e lá a gente vai ter confinamento intergado, a gente já começou ali a construção do intergado a pasto, tem também o sistema pasto, para a gente intensificar o sistema. Tem o confinamento com baias coletivas, para a gente poder fazer uma validação de dietas e confinamento. E a gente tem uma área de pasto com o que é feito no Brasil. Pouca correção, tiquico de calagem ou não. E aí a gente vai fazer toda a parte de emissão e de sequestro de carbono e de metano, e entender melhor aí esse ciclo do metano, né? Então, vem muita coisa aí pela frente, são muitos desafios, uma leva já mudou, e aí a outra leva até o final do ano já vai ter casa nova, já vai para Rio Preto, e bora lá. E aí é desafio, tanto no Centro de Pecuária Sustentável quanto no Centro de Neutralidade Climática, que o Centro de Pecuária Sustentável é a sede do Centro de Neutralidade Climática do projeto da FAPESP. Esse projeto da FAPESP tem 5 anos de duração, e a gente, o que a gente quer que esse Centro de Pecuária Sustentável? Que ele seja a casa da pecuária sustentável mesmo, sabe? E que a gente consiga ter informações fidedignas do que está acontecendo, que o pecuarista vai lá e fala assim, eu quero mudar, eu preciso de informação, eu preciso de tecnologia. E aí a gente está em busca aí de novos parceiros, né? Para que a gente consiga atender. Então, na hora que falar de pecuária sustentável, tem que lembrar da gente. Excelente. E que serviço necessário, assim, né? E como que isso, ao longo do que você foi explicando, o quanto que é importante ter isso, né? E tá muito conectado com tudo que a gente conversou aqui, né? E poder ter, né? Esse Centro de Pecuária Sustentável e todo o trabalho aí da EZ, gente, assim, fundamental, e é o que ajuda a gente a alavancar mesmo aí os nossos trabalhos, né? E que vai conectando. Isso é uma coisa muito importante, né? Que eu achei muito, muito certeiro disso, né? Da gente. Eu acho que na verdade, a pecuária ela consegue isso, né? E as pesquisas voltadas para a pecuária elas conseguem isso, né? De conseguir juntar o que é um desejo ali, né? De pesquisar alguma coisa e com o que realmente precisa, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, ele é cirúrgico, assim, no que a gente precisa mesmo para alavancar o que a gente tem aqui. Muito bom.
Melina, eu sempre falo assim, ó, o papel do pesquisador é fazer pesquisa, né? E aí, por muito tempo, a resposta do pesquisador era um artigo científico, um paper, né? Desde que eu assumi a parte administrativa, então, primeiro no Centro de Pecuária Bovina de Corte, aqui em Sertãozinho, depois na instituição, a minha visão mudou completamente, porque assim, ó, o papel do pesquisador de um instituto de pesquisa é ter a pesquisa aplicada. Então, o paper é o intermediário, né? Então, as nossas pesquisas, elas têm que ser feitas para a cadeia produtiva, né? Então, assim, ó, quando eu faço um experimento junto com a empresa, eu tenho que publicar, obrigatoriamente, publicar aquilo da validação e da credibilidade para a pesquisa. Mas eu tenho que levar a minha tecnologia até o produtor. Seja avaliando um aditivo, seja trabalhando com novas raças, ou validando tecnologias dentro de sistema. Vamos fazer uma recria no confinamento. Vamos fazer um confinamento de bezerros, de machos leiteiros. A minha tecnologia, ela tem que chegar até o produtor, né? Então, tem que ter um objetivo. Não adianta eu chegar aqui e falar, agora eu vou estudar a cor branca do rabo do caracu, ou eu vou estudar a dominância do chifre do caracu. Então, assim, cara, tem que ter um porquê. Renata, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está ouvindo a gente. Para o pecuarista, saia da sua zona de conforto. Porque na zona de conforto a gente não encontra nada, né? Então você vai continuar aí do mesmo jeito. Para as associações todas, tome a frente do seu propósito, né? Então, precisamos de lideranças. Precisamos de pessoas ali que queiram fazer a diferença. Para os pesquisadores e profissionais, enxerguem mais o que o mercado precisa, né? E para vocês, parabéns. Cara, sensacional, eu amei estar aqui. Pode contar comigo sempre. Quiser trazer perguntas, quiser trazer produtor, acho que um bate-papo com produtor é bem legal, né? Produtor e profissional, acho que vale a pena aí. Eu estou aqui sempre à disposição, né? E logo a gente vai ter aí lançamento do Centro de Neutralidade Climática. Eu quero convidar a todos. A gente vai mandar convite aí para vocês passarem para os clientes e parceiros de vocês e dizer que o Centro de Pecuária Sustentável seja realmente a casa da pecuária sustentável. Vocês podem contar conosco aí para o que precisar de informação, para o que precisar de transferência de tecnologia, e para um bate-papo e para um café. Vamos lá. Eu achei muito legal, fiquei toda empolgada, gosto muito desse tema, desse assunto. O IZ, assim, tem um trabalho fundamental, né, na pecuária sustentável. Não tem como não lembrar do IZ falando de pecuária sustentável, ainda mais com esse centro agora, né, que foi aprovado. Acredito que vai ser um núcleo muito importante para a gente fortificar ainda mais esse conceito, essa ideia, né, e repassar conhecimento adiante, né, colocar aí a pesquisa no campo e dissipar a informação, porque a gente tem que compartilhar, né? Conhecimento guardado não adianta muita coisa. Então, assim, agradeço, Renata, o aceite aí do convite, ter participado, achei muito bacana. Melina também, obrigada. Muito bom, muito boa conversa. Obrigada por ter aceitado aí o convite da Bruna.
E eu fico muito feliz de participar desses podcasts, porque eu aprendo demais, conheço pessoas fantásticas, como foi hoje, eu adorei. E acho que o pessoal vai tirar bastante proveito aí também desse episódio. Muito obrigada. E obrigada, Bruna, pela condução, pelo contato aí com a Renata. Muito bom, muito obrigada. Esse foi o 5º episódio da 2ª temporada do Genix no Trecho. Continue acompanhando nosso podcast no YouTube ou no Spotify. Se você ativar as notificações, vai ficar sabendo de primeira sobre os novos episódios. A gente também está nas redes sociais, @GenixBrasil. Eu te convido para acompanhar todos os nossos conteúdos por lá. E outro convite muito especial, a gente está te esperando na Central Genix Uberaba, que fica na BR-050, quilômetro 158, para viver a sua melhor Genix Experience.